Oi, Bárbara. Boa Como tá? noite. Preparada para o emocional, hein? Hoje eu chorei umas 3 vezes, já que eu não sou de chorar. O Lucas olhou pra mim, o que que você tem? Hormônios da gestação, assim mesmo. Chorou por causa de quê? Alguma coisa não deu certo? A gente chora até porque Não, não, besteira. Meu cronograma não fechava de aula, eu comecei a chorar. Depois eu tava com muita azia, queria comer, eu comecei a chorar. na gestação da Alice. A gente morava na casa dos meus pais, e aí a gente estava construindo uma casa, né? A gente morou lá por um ano. E a gente dormia todo mundo no quarto, eu, o Pietro e o Gui num quarto, e eu tava grávida da Alice. E aí, um dia a gente foi no mercado, comprou salgadinho, que as batatas Ruffles, não era Ruffles, né? Era tipo aquele Big B, era Big B, não era? E aí a gente guardou no guarda-roupa e ficou combinando com o Pietro, né? Que a gente ia fazer uma noite do pijama e assistir filme com ele. E aí a gente ia comer o salgadinho. E aí, um belo dia, o Pietro combinou, eu topei, falei, então tá, vai ser hoje, né? A gente vai fazer a noite do pijama e vai comer o salgadinho. Quando eu abri o guarda-roupa, não tinha nenhum salgadinho dentro do guarda-roupa. Eu abri a Mas boca quem de comeu? soluçar. O Gui comeu um dia à tarde com o Pietro e esqueceu de avisar. E na minha cabeça o salgadinho tava lá. Gente, mas eu chorei de soluçar e eu não conseguia parar o choro. Eu não sabia de onde que estava vindo o choro, porque não tinha condição, né? Eu, na minha normalidade, não faria isso, não choraria por algo assim, né? Entenderia. Claro. E depois, outro dia, eu combinava de novo. Mas não, eu chorei de soluçar, fiquei sem conversar com o Gui. Ele custou a me animar de novo antes da gente ir dormir. E aquilo me tocou tanto que eu abri a boca a chorar e não conseguia me controlar. Cada coisa, né? Que só Jesus. Beira que a gente é fora do nosso normal, a gente não consegue se controlar mesmo. E para tudo, né? Porque eu também me ando muito irritada. Tipo assim, uma coisa que não me irritava nada, hoje me irrita muito. Eu falei assim, ah, não, gente. Muda tudo, né? A gente tá conhecendo um novo ser, uma nova mulher. É, aí é muita. Eu falo que é ansiedade, mas não sei se a palavra certa é ansiedade. É ansiedade, mas não é ansiedade pro parto, nada, né? É ansiedade do dia de amanhã, coisa que me dá mais aflição é alguém perguntar como que o Miguel tá? Claro que eu falo que tá bem, né? Mas minha vontade de falar, não sei, tá ali dentro, não consigo olhar para ele, cata Exatamente. batata. E é muita pergunta, né? Todo mundo quer saber de tudo e a gente mesmo sabe responder a maioria das coisas. Uhum. As outras meninas querem contar algum caso também de choro inesperado que não conseguiu se conter? Olá, boa noite. Boa noite, Pri. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Quer contar algum caso? Aí, De do que? algum choro inesperado que você teve durante a gestação? Oh, não, até agora eu só chorei quando chegou as roupinhas que eu comprei Ah, e a moça colocou cheirinho de neném. ai, que delícia! Aí ficou emocionada lembrando. É aí que parece que a minha ficha caiu. E na gestação do Lucas, você teve alguma Ah, inesperada? só quando o Fernando não quis deixar eu tomar refrigerante. E tomou afinal ou não? Tomei, a minha cunhada me defendeu. Ai, ai. Bom, gente, muito boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Boa noite. Ó, a Mari tá aí. Tá, a Mari veio. Hoje a gente vai falar sobre as conexões. Eu já vou começar com algumas perguntinhas e depois, se entrar mais gente, a gente repete elas. São umas perguntas para a gente começar a refletir. Então, mentalmente, aí vocês vão se perguntar, vão responder para vocês mesmos, de 0 a 10, como que está a confiança para o dia do parto? Respondam aí na mente. O que vocês esperam para o dia? Como que está a confiança de se vai dar tudo certo? Se vai ter a providência de uma boa equipe? Se o preparo mental, tanto de vocês quanto do esposo, do acompanhante, vai estar bom nesse dia? Respondam também de 0 a 10, como que está a relação com o bebê e com a barriga?
Eu tenho visto que essa é uma ansiedade, uma insegurança bem grande das gestantes, né, de sentir que não estão totalmente entregues à gestação, de que às vezes não está conectada totalmente com a barriga, com a gestação, não consegue entrar no clima de estar grávida. E pelo que eu tenho percebido, isso aconteceu durante a pandemia. Por quê? Eu acho que assim, antes a gente convivia muito com muitas pessoas, né? Com quem trabalha convivia com pessoas no trabalho, a gente convivia muito mais com a nossa família. Todo final de semana a gente saía, encontrava alguém, a gente ia à missa no final de semana, saía para o mercado semanalmente, saía até para o passeio, para sentar na rua e ver gente. E quando a gente está grávida, as pessoas notam a gente muito fácil, né? Então, rapidamente elas notam e falam: ai, que barriga bonita, como que tá? E aí, o que que é? E a gente interage sobre gestação o tempo todo. E agora, em pandemia, a gente não tem tanto essas saídas, né? Porque a gente cortou praticamente tudo. Então, o mercado vai uma vez no mês, não senta na rua mais, não é um costume habitual das pessoas, não vai na missa com o costume que ia antes, né? Porque tem que marcar, e aí vai, não pode encostar, uma pessoa não interage tanto com a outra. A gente não encontra mais tanto os nossos familiares igual a gente encontrava antes, não tem mais um ciclo de amigos que tem encontros semanais ou mais comuns igual era antes. Então, eu acho que essa sensação de estar grávida foi perdida por esse contato com pessoas, porque as pessoas não lembram a gente que a gente está grávida. E às vezes durante o dia a gente não se olha tanto no espelho, não percebe tanto essa gravidez. Então, a gente vai começar a perceber lá quando o bebê começa a mexer, ou quando a gente percebe que tem que preparar alguma coisa, começa a arrumar enxoval. Então, a ficha demora um pouco a cair, porque não tem esse contato, de pessoas lembrando a gente o tempo todo, elogiando e comunicando sobre gestação. Então, o que eu percebo que mudou um pouco foi isso, né? No nosso. Mudou muita coisa, né? Mas na parte da gestação, eu acho que isso está tocando muito as pessoas. Então, é bom a gente pensar, né, como que está a nossa relação com a barriga e ter um momento diário para a gente perceber a gestação e curtir, para a gente sentir que está curtindo. Porque às vezes a gente também só sente que não está, mas na verdade está sentindo sim, né? A gente está conectada, mas queria mais. Então, reflitam, né, como que está a relação com o bebê e com a barriga durante a gestação. E a outra pergunta é como que está o envolvimento com o esposo? De 0 a 10, como que está o envolvimento do esposo na gestação, com o conhecimento do parto? A gente subiu as aulas, alguém já assistiu às aulas do esposo, da Operação Esposo? Já deu tempo de alguém ver hoje? Não precisa dar briga para falar, não, gente. Pode falar uma de cada vez, tá? Fica esperando. Eu esqueci de contar pro Fernando. Esqueceu? Nem conta, porque senão ele vai correr lá agora. Agora. O marido aqui tá viajando e eu vou ter que amarrar pra ele ver, porque senão não vê, não. Você já começa a assistir do lado dele e fala assim: olha aqui, amor, o que que tá passando aqui? Ó, assiste, olha que legal. Não, mas porque eu falo brava, né? Eu falo assim, ó, tem aula pra você assistir do curso. Pra mim, eu falei assim, é. Aí, então tá bom. Sim. Pronto. Não dá brecha, não. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo na minha primeira gestação. Essa relação de sentir grávida. Quando eu estava grávida do Pietro, antes de engravidar do Pietro, na verdade, eu via as mulheres falando: nossa, eu converso muito com a barriga, eu converso com o bebê, e eu falo com o bebê, e eu ponho a mãe na barriga, e eu converso com ele o dia inteiro, eu conto caso para ele. E aí eu achava particularmente aquilo muito bonito, né? Então eu falava: quando eu for engravidar, eu também vou ficar o dia inteiro conversando com a minha barriga, eu vou conversar com o bebê, e eu vou achar e curtir isso o máximo. Só que quando eu engravidei realmente, eu não conseguia falar com a barriga. Eu pensava em falar, mas não saía, minha boca não falava de maneira nenhuma. Eu punha a mão na barriga, eu sentava, eu tentava. E aí chegava o final do dia, eu ficava naquela agonia de: gente, eu não consigo conversar com meu bebê, eu vou ser uma péssima mãe, eu vou ficar com aquele sentimento de eu não consigo conversar com meu bebê, então eu devo ser a pior mãe do mundo. Porque todos os gestantes que a gente encontrava falavam que cantava, que conversava e que reagia com o bebê. E eu ficava naquela: gente, eu não vou conseguir nem conversar com meu bebê na barriga, como é que vai ser quando ele nascer? Então, eu ficava nessa dúvida, né, de sensação horrível de não estou conseguindo, não vou conseguir, vai ser péssimo.
E aí eu achava, né, que realmente ele ia chegar e também não ia, eu ia continuar não tendo esse diálogo com o bebê. Quando de repente, né, o bebê chegou, eu me culpei a gestação inteira e ficava nessa sensação de que eu não conseguia me conectar com o bebê de forma alguma. Quando ele nasceu e eu peguei ele no colo pela primeira vez e contemplei aquele milagre e comecei a conviver diariamente com ele, eu vi que mudou 100%. Tudo que eu achava que ia acontecer, né, de não conseguir interagir, não conseguir conversar e não conseguir ser a mãe que eu queria ser, sumiu. Até esse desejo, eu até refleti isso ontem escrevendo esse, esse roteiro, porque eu não tinha parado para pensar nisso, né? E por perceber que a dor, tem muita dor nessa parte da gestante não conseguir se conectar com a gestação e com a barriga, eu lembrei desse caso. Porque, para mim, depois eu percebi que esse era o meu natural, durante a gestação até hoje. Nenhuma das gestações eu não consigo parar, sentar e conversar com o bebê dentro da barriga. Para mim, não faz sentido, para mim. Eu sei que muita mulher conversa e tem estudos que provam que a gente conversar o tempo todo com o bebê é bom porque eles ouvem a nossa voz, ouvem a voz do pai, eles já reconhecem tudo que está acontecendo por fora. Mas o meu jeito como gestante era diferente e eu percebi que eu era melhor cantando ou ouvindo música por fora ou conversando com o Gui, porque a gente sempre teve um diálogo bom de conversar o dia todo, eu tenho necessidade de falar o dia todo, então, assim, o bebê conversa comigo me ouvindo. Porque ele me ouve falar o dia inteiro, que eu falo o dia inteiro, mas eu não consigo direcionar as minhas falas para ele. E aí foi bom até a segunda, terceira gestação, porque eu não consigo falar, mas eu punha Pia para falar, eu punha o Gui para falar, punha a Alice para falar. E aí outras pessoas conversam com o bebê o tempo todo, mas esse não é uma facilidade minha. E aí, quando nasceu, eu peguei e mudou totalmente, porque eu consegui ser aquela mãe que eu sempre sonhei, né? Eu conseguia conversar, interagir, cantar, brincar, mas caiu essa sensação de que eu era uma péssima mãe enquanto gestante, porque eu percebi que simplesmente era o meu jeito. E esse é um ponto que a gente quer conversar hoje, que eu quero conversar com vocês hoje, sobre esse contato com a barriga, com a gestação, não precisa ser no padrão que todo mundo coloca. Tem que conversar, tem que pôr música, tem que passar a mão na barriga, tem que ter um tempo com a barriga, tem que ter um tempo com o bebê, o esposo também tem que ter um tempo com a barriga. Não existe um padrão nisso, né? Cada gestante, cada mulher vai encontrar o seu padrão. Tem gestante que gosta de conversar, que gosta de falar, tem gestante que não gosta, tem gestante que tem pai que gosta de deitar na barriga e conversar horas com o bebê. Tem gestante que já não gosta disso. Tem homens que não têm essa facilidade de chegar para uma barriga e conversar, e a gente até compreende, né, como que é, porque o bebê está dentro da barriga e é como a Bárbara falou, né, eu não sei como é que está ali dentro, né, então, às vezes não faz sentido para a pessoa de chegar perto da barriga e ficar falando com a barriga, porque não tem aquela visão de que ali existe um bebê que mexe, que movimenta, que sente, e para a gente é fisiológico e para eles não. Então, a gente precisa encontrar o nosso jeito, né? O nosso jeito de maternar é muito diferente do padrão. Então, eu encontrei o meu jeito durante a gestação, eu não consigo conversar com a barriga, e nem por isso eu sou uma mãe ruim por isso, né? Não sou uma mãe ruim porque eu não converso. Eu sou a melhor mãe que eu posso ser dentro das minhas limitações. E não faz nem sentido eu me forçar a conversar também, porque é uma coisa que me deixa desconfortável. E o bebê, muito além de ouvir nossa voz, de ouvir o que está acontecendo no nosso entorno, ele sente o que a gente sente. Então, se eu estou fazendo uma coisa que está sendo ruim para mim, o bebê está sentindo, porque ele está sentindo os meus hormônios. Então, eu posso estar colocando ali hormônios desagradáveis para ele. Enquanto quando eu estou fazendo uma coisa prazerosa, que é conversar com outras pessoas, que é fazer o que eu gosto durante o meu dia, eu estou ali mandando hormônios bons para ele, hormônios de prazer. Então, ele está sentindo que tá tudo bem, que estamos fazendo coisas boas e está participando do meu dia da maneira dele e da minha maneira. Alguém quer relatar alguma coisa sobre esse falar com a barriga? Vocês conseguem falar e conversar e reagir? É fácil, não é? Até hoje eu não falo nada. A barriga ela não tá tão proeminente ainda não, né? Eu tenho uma barriga, graças a Deus, que eu tava preocupada que ela não crescia. Mas a única coisa que eu falo é tipo assim, bom dia, boa noite, filho, tudo bem? Ele não virou no ultrassom morfológico, a gente não conseguiu terminar o exame. Travou? Travou o meu também ou só o da Bárbara, gente? Tava de. Ai, Só o não, dela.
Travou só o meu? Vocês estão conseguindo ouvir a Bárbara? Não, a Bárbara não, você sim. Ah, então a Bárbara, o seu travou um pouquinho. Eu também nunca fui te conseguir falar. Não? De Não, conversar. de Tá vendo? Não é conversa. uma coisa tão comum quando a gente acha, né? Não, Uma coisa que parece que impõe, né? Que a gente tem que falar o tempo todo com a barriga. E aí, quando a gente não faz, a gente fica nessa sensação de de. culpado. É. Essa de contar. semana eu tive uma crise com esse Ah, tema, ah, é? de muito choro e muita angústia para mim. E meu esposo conversou comigo, ele quis, mas onde você ouviu que toda mãe tem que conversar o tempo todo com a barriga? E assim, o engraçado é que eu sinto que o meu esposo conversa mais com a neném do que eu com a neném. Né? Então, assim, ele chega na barriga, ele vem, conversa, aí ela começa a mexer, ele pede o pezinho dela, ela, sei lá, ela coloca o pé, a gente acha que é o pezinho e fica apontando, ele beija onde está o pezinho, aí depois ela aponta para o outro lado, ele beija do outro lado e fica é impressionante, assim, a Delícia. comunicação deles. Eu falo com a neném, eu converso, eu falo que amo, né? Tudo mais engraçado que eu percebo que a ligação que meu esposo tem em termos de comunicação é maior do que a minha. Uhum. E isso é muito engraçado, porque, como você estava falando, muitos pais não têm isso, né? E aqui em casa é o contrário. Mas eu acho que para o homem acaba sendo mais fácil eles se comunicarem com a barriga, justamente por esse sentimento nosso o bebê anda com a gente o tempo todo, né? Então ele tá ouvindo a gente o tempo todo, e eu acho que isso sacia um pouco essa parte. E o homem não, né? Quando ele chega, é como se fosse uma pessoa chegando até ele, né? Então chegou a esposa e a barriga, então ele fala, ó, chegou, então aí ele cumprimenta. Agora a gente não, a gente acorda, dorme e faz tudo com o bebê. Então, eu acho que para ele, às vezes, pode até ser mais fácil nesse sentido, né? De que chegou, tem que cumprimentar, tem que conversar. E é até uma curiosidade interessante que esse falar, né? O bebê reconhecer sons. Quando ele começa a ouvir e reconhecer sons e ele nasce, a voz do pai é a mesma que ele ouve de dentro da barriga. A nossa não, porque vocês já perceberam que quando a gente ouve nosso áudio, nossa voz em outro lugar, a nossa voz é diferente? Porque a gente ouve a nossa voz interiormente. E o bebê, quando está dentro da nossa barriga, ele ouve a mesma voz, ele ouve aquela voz abafada, não ouve, ele ouve menos a voz exterior e ouve mais essa voz que está dentro da gente. É como a gente ouvindo a nossa voz. E quando o bebê nasce, é que ele vai ligar, né, a voz da mãe com o cheiro e tudo que ele entende da mãe. E ele vai associar o jeito de falar da mãe e não a voz dela. Agora o pai já é diferente. Assim que ele ouve a voz do pai, ele já reconhece, porque é a mesma voz que ele ouvia de fora da barriga, é a que ele ouve quando ele nasce. A Bárbara voltou, ela consegue falar de novo? Estava contando o caso. Não, tá falando que eu não tenho esse hábito de conversar com a barriga. Estamos escutando bem agora. Tamo, agora estou ouvindo. Vocês estão me escutando agora? Sim, estou te ouvindo, pode falar, Ah, Bárbara. desculpa, é que tá dando que a minha internet está instável na tela. Deu uma Aí eu não travadinha, sei mas se eu tô estava entendendo. escutando. Ah, não, falando que eu também não tenho esse hábito, eu não sei se isso vai mudar à medida que a barriga cresça, né? Uhum. Mas não tenho, a única coisa que eu falo é bom dia, boa noite, ou quando acontece alguma coisa errada, tipo no ultrassom morfológico, ele não virou, a gente não conseguiu terminar o ultrassom, e eu fico muito nervosa com o ultrassom, mas eu fico muito nervosa. E nesse último não pôde acompanhante nenhum, nem o pai, ninguém. E eu fico muito, não sei o que acontece, fico muito nervosa. E ainda não conseguiu terminar, e eu chego em casa, eu pego o laudo, eu olho, pontinho por pontinho, confiro tudo. E eu não pude fazer isso, porque eu não tenho laudo ainda, não acabou. Então essa hora eu dou uns xingo nele, assim, mas eu não falo, não. E é o que você estava comentando na hora que eu entrei, o Lucas é mais natural, não é que ele fica deitado falando com a barriga, não. Mas quando ele chega em casa, ele cumprimenta, ele fala alguma coisa assim. Mas por enquanto tá bem pouco ainda, né? Vamos ver se vai mudar. Uhum.
a gente estava até conversando que, assim, não, a gente não precisa realmente conversar diretamente com a barriga, né? Mas a gente precisa encontrar um jeito de se conectar com a gestação da mesma forma. Então, se não tem outra pessoa para forçar a gente a se comunicar, a gente precisa encontrar um jeito. Então, na gestação do Pietro, o que que me satisfazia? Durante as vezes que eu ia para a cozinha fazer almoço, cozinhar, arrumar casa, eu colocava uma sequência de músicas que eu já queria implementar na rotina dele. Então, eu já tinha mais ou menos uma noção dos horários que ele precisava tirar um cochilo, que normalmente bebezinho menor, depois do recém-nascido, né? Recém-nascido dorme praticamente o dia todo. Ou dorme ou quer cola. Agora, quando eles já estão ali com uns 2 meses e meio, 3 meses, quando começa a ajustar a rotina, eles já têm um horário fixo de sono. Então, normalmente fica ali antes do almoço, depois do almoço e no finzinho do dia, que vai dando alguns intervalos durante o dia. Então, nesses intervalos, eu colocava já uma sessão de músicas de niná. A gente ouvia uma sessão instrumental do Queen, que é para crianças. E na hora do almoço, quando eu estava fazendo almoço, eu tinha uma lista de músicas cristãs já direcionada para criança, né? Mãezinha do Céu e outras músicas mais levinhas, mais calminhas. E aí, quando ele nasceu, que eu percebi o quanto aquilo foi bom, porque eram horários que ele relaxava, e quando ele estava muito agitado e eu colocava essas músicas, ele se acalmava, porque ele estava acostumado a ouvir aquele som desde o útero. E aquelas músicas me faziam bem, então ele sentia dentro da minha barriga os meus hormônios de satisfação, e aí quando eles nascem, além de ouvir aquela música, eles sentem o que eles sentiam dentro do útero, que são os hormônios de satisfação. Então, a gente precisa realmente ter um tempo diário ali para colocar alguma coisa assim. Eu já vi uma dica até quando a gente não consegue conversar realmente com a barriga, a gente ler livros em voz alta. Então, se a gente tem o costume de ler livro, ao invés da gente ler para dentro, né, ler para a gente mesmo, a gente lê falando as palavras, rezar também, fazer um momento de oração, sem fazer internamente, fazer o momento de oração falando, para a gente conseguir externar e ele ouvir a nossa voz, ouvir a oração, já ter momentos de oração para entrar na rotina dele. A gente colocar as músicas, né? Então, já no horário de rotina de sono, colocar alguma musiquinha clássica, alguma música que você já tem o costume que te faz bem, porque aí o bebê também vai sentir o que está te fazendo bem. Então, colocar ali durante a rotina alguns momentos do dia para ter esse contato, para a gente se sentir grávida, para a gente se sentir bem, para a gente transmitir para o bebê que está tudo bem. E igual vocês falaram mesmo, né? Todas aí estão com o pai melhor que vocês estão sentindo que eles estão melhores que você, mas não, né? Vocês carregam o bebê 24 horas por dia. E é bom que vocês falem que eles estão tendo esse momento com o bebê, porque é bom para eles, né? Para construir essa paternidade. E a gente estava escrevendo um roteiro essa semana, e eu estava lendo alguns pedaços de matérias, né, que falam sobre, na verdade, estava lendo sobre a teologia do corpo, e aí lá fala que a paternidade, ela é construída com a mulher coloca no homem a paternidade, porque não é natural para eles. E aí a gente, como é natural esse cuidar, esse servir, esse doar, a gente vai ensinar o homem a ser pai. E eu acho que esses contatos durante a gestação são bons para isso, né? Porque eles constroem, não vai simplesmente o bebê nascer, pôs no colo, ele tem que ajudar a trocar fralda, tem que ajudar a cuidar. Não, ele vai construindo durante toda a gestação essa paternidade e vai sentindo o desejo, do mesmo jeito que a gente tem o desejo de pegar o bebê, eles também têm que ter esse desejo. Só que para eles não é natural. Então é a mulher que vai colocando isso no coração deles, igual vocês falaram aí, que cada uma já tem um jeitinho próprio de falar para o esposo que tem aula para assistir. Então, às vezes, contornar mesmo, ser dócil na hora de contar para eles como que vai ser a aula. Se eles não têm interesse de assistir, vai lá, assiste um pedacinho, vê o que é o assunto e já introduz o assunto com ele. Aí fala, olha, inclusive, esse é o assunto de tal aula, eu acho que vai ser muito legal de assistir. Se eles não quiserem assistir sozinhos, assistam juntos, porque ele também tem muita coisa para vocês aprenderem juntos, para a gente começar a entender como é que funciona. Para mim foi bom assistir o Gui gravando, porque aí eu consegui pensar pelo lado dele, porque às vezes a gente pensa pelo nosso, né, de gestante, de mulher, e a gente não vê o lado do esposo. Então, ver ele falando como que foi o jeito dele enxergar a gestação e o parto, a paternidade, me fez também ver algumas coisas que eu ainda posso melhorar, que eu posso até ensinar para vocês, para que vocês ajudem o esposo também nesse caminho.
Então, pode ser, né, que agora vocês se sintam lá ansiosa, desconectada, empurrando com a barriga, literalmente, esses detalhes, mas é muito importante que a gente tenha diariamente esses momentos, né? E principalmente, quando a gente sente que não está conectada, é que a gente tem que dar uma pausa e transmitir as coisas para o bebê. Alguém falou alguma coisa? Travou aqui? Pode falar, se quiser. Eu não consegui enxergar quem estava falando. Vou continuar aqui, então. Não, acho que foi eu que entrei pelo celular também antes, que tá muito ruim minha conexão, aí deve ter dado alguma coisa. Ah, tá. Apareceu só um som aqui e saiu. Não tem problema, não. Então, pode ser que você esteja aí se cobrando, né, que não faz alguma coisa pela gestação, mas hoje a gente vai fazer um momento de reflexão muito bonito, dois, na verdade, a gente vai fazer uma dinâmica e uma reflexão justamente para vocês, assim, para ajudar, né, para dar um primeiro passo, para mostrar como fazer, né, como sonhar com esse momento e como ter um momento com o bebê. Pode. Uhum. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Junto com a música, agora eu coloquei uma música baixinha. Vocês têm que ouvir minha voz e a música, sem que a música atrapalhe. Me fala aí como é que tá. Tá certinho. Tá dando pra me ouvir? Ótimo. Tá bom. Então, pode ser que você não consiga se sentir tão conectada agora, na correria do dia a dia, com alguns detalhes passando despercebidos, mas também pode ser que você está conectada e só você não sabe isso. Igual a gente já conversou, né, sobre transmitir hormônios. Às vezes a gente transmite hormônios de satisfação para o bebê o tempo todo, mas a gente não parou ali um momento do dia para cair a ficha de que a gente está fazendo realmente a nossa parte. Então, a gente vai se ajudar nesse caminho. Vocês trouxeram a folha de papel que eu pedi? Trouxeram? Então, vamos pegar a folhinha de papel que a gente vai fazer uma dinâmica. Eu trouxe uma folha... Foi? Eu trouxe uma folha rosa, porque para ficar mais fácil de visualizar. Se eu trouxesse uma folha branca, ia apagar junto com a minha cara branca. Então, vamos pegar a folha que eu pedi, um papel. Mostrem aí as folhinhas, quero ver todo mundo fazendo, é muito importante fazer. Isso. Então, essa folha simboliza a nossa vida, né? A nossa vida começa em branco. E a gente que vai escrever toda a nossa história nessa folha. Então, a gente vai construir uma história na nossa vida. E nos ensinam, né? Desde quando a gente nasce, né? Tudo é ensinado. E aí, quando a gente já está mais velho, eles nos ensinam que nós temos que tomar um rumo na vida. Então, a gente vai dobrar a folha, uma ponta aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. E esse aqui é o rumo que a gente precisa tomar na vida, né? O propósito, né? Aquilo que nos ensinam, que a gente precisa seguir, que a gente precisa fazer. Então, esse é o rumo na nossa vida. Em seguida, né, quando a gente já está adulto, já querendo criar uma família, criar alguma coisa, né, a gente sabe o nosso propósito, né, às vezes a gente já descobriu a nossa vocação, que é a vocação do matrimônio. Aí, então, nos ensinam que a gente precisa ter um lar, uma morada. E aí a gente constrói a nossa casinha. Vê se vocês conseguem, ó. Pega a pontinha de cima e dobra para baixo. A gente vai fazer ali a nossa morada. Todo mundo conseguiu? Isso, Bárbara. Vamos mostrando e falando aí. A gente constrói a nossa morada e a busca continua. Só que a gente percebe que nós ainda estamos vazios, né? A gente percebe que ainda falta alguma coisa. E aí, então, a gente decide criar asas. Então, agora a gente vai dobrar essa casinha no meio, ó. Dobra a casinha no meio e a gente vai fazer aquele famoso aviãozinho. Dobrou a casinha no meio e faz a asinha do avião. Acho que aviãozinho todo mundo sabe fazer, né, gente? Ó. Fizemos um aviãozinho. Ó, da casinha a gente dobra no meio. Dobrou no meio. Depois dobra uma aba para um lado. Ó, uma aba para um lado e a outra aba para o outro lado.
E aí a gente criou as nossas asas. E aí a gente continua na nossa busca, né, para realizar de fato o que ainda não sabemos o que é e continuamos a nossa busca durante toda a nossa vida. Só que aí bate um desânimo, então acontece ali uma luta espiritual muito grande, porque a gente buscou, realizou algumas coisas que a gente sonhou, algumas coisas a gente não conseguiu alcançar, e ali bate essa luta espiritual de será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo certo? E aí a gente acaba caindo a ficha, né? A gente percebe que a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance. Então a gente decide arrancar as nossas asas. Pode arrancar as asinhas do avião de vocês, porque vocês já sabem o propósito da vida, já encontraram o caminho que tinha que seguir, já voou e buscou tudo o que precisava, e agora vocês têm tudo o que precisava nessa vida. Aí abre aqui, ó, depois de arrancar as asas, vocês abrem aqui. E aqui é que faz todo sentido, porque quando a gente arranca as nossas asas, a gente percebe que está cumprindo com tudo aquilo que a gente precisa, a nossa setinha aponta lá para cima, né? Então, quer dizer que a gente está no caminho certo. Ela está apontando para o céu, para Deus, para aquele que rege toda a nossa vida. Então, a gente mata e acaba com tudo aquilo que não nos faz bem. A gente percebe tudo aquilo que está acontecendo de ruim, tudo aquilo que não é bom para a nossa vida. A gente já encontrou um caminho, já sabe o nosso propósito, já sabe o que fazer para cumprir com esse propósito. E a gente acaba com tudo o que não nos faz bem. E a gente tem certeza que a gente está no caminho certo, porque estamos ali com o propósito muito bem afirmado. E quando, de repente, cai toda a ficha, a gente consegue se transformar, então a gente encontra aquele que realmente nos faz bem, que dá o real sentido a todo esse propósito que nos ensina desde sempre. Então, abram aí a cruzinha de vocês. E aí a gente vai fazer uma reflexão. Fechem os olhos que eu vou falar um pouquinho. Com essa cruz na mão, então a gente vai se sentir livre, né? De repente toda a ficha cai. Existe alguém que me ama, que se entregou totalmente na cruz por amor a mim. E aí tudo faz sentido. Quem sou eu para não me entregar por ele também? Esse é o verdadeiro propósito. Quem sou eu para não carregar a minha cruz? Só depende de mim saber se eu vou permitir que ele reine em todas as minhas escolhas. Então, depois de ter voado, de ter ido em todos os lados, buscando aquilo que já era o nosso propósito, a gente percebe que realmente, né, esse propósito vem de Deus. Tudo é feito por Ele. E a gente precisa carregar a cruz do matrimônio, carregar a cruz da nossa vocação para a maternidade, carregar as dificuldades. Então, agora, no meio dessa cruz, vocês vão escrever qual que é o seu propósito de vida, qual que é o sentido da sua vida e qual o sentido da escolha dessa via de parto. Por que vocês desejam viver essa via de parto? É para uma realização pessoal? É porque tem mais benefícios? Qual é o propósito de vida? É se doar? É dar o melhor de si? É ter certeza que vocês estão fazendo o melhor de vocês pela vida do bebê? É viver um pós-parto mais tranquilo? Escrevam no meio dessa cruz qual que é o propósito. Qual que é o sentido de viver as dores do parto, mesmo sabendo que virão dores, que virão contrações? Por que vocês desejam viver esse momento? Agora, essa cruz é o que vai fazer vocês lembrarem, né, desse propósito. Então, vocês vão colocar ela ou na mala da maternidade, né, para acompanhar vocês para o trabalho de parto, ou deixa lá no cantinho onde vocês prepararam a mesa do altar para o dia do trabalho de parto. Então, deixa no cantinho do altarzinho lá essa cruz com um propósito bem firmado, para vocês lembrarem todo dia, no dia de dificuldade, no dia que sentir essa desconexão, lembrar, né, que esse Criador, que é o que comanda a nossa vida, que dá sentido para a nossa vida, é Ele que está ali dando esse propósito, dando força necessária e a graça necessária para a gente alcançar esse grande sonho. Depois, se vocês quiserem tirar uma foto, mandar no grupo para a gente, ou postar no Instagram, para a gente repostar para outras mulheres, dar força para outras mulheres.
a gente consegue compartilhar essa alegria, essa dinâmica com outras pessoas também. Me contem o que vocês acharam da dinâmica, se vocês conseguiram enxergar esse propósito bem claro, se vocês sentiram alguma coisa que querem compartilhar. Normalmente, quando a gente faz dinâmicas assim, a gente sente necessidade de falar alguma coisa que a gente sentiu. Então, se marcou alguém de alguma forma e quiser compartilhar com a gente. Vou falar uma frase que me marca muito, né? Toda vez que eu vou falar, estudar sobre parto, a gente lembra dessa frase aqui. Se prepare como se dependesse apenas de você, e no trabalho de parto, reze como se tudo dependesse de Deus. Faz muito sentido, né? Durante toda a gestação, a gente prepara o nosso corpo, prepara a nossa alma, prepara o bercinho do bebê, o enxoval, as nossas informações, a gente prepara o tipo de parto, prepara uma equipe, prepara as pessoas ao nosso entorno, né, para a chegada do bebê. Mas durante o trabalho de parto não é hora de preparar mais nada, né? Porque ali a nossa alma está pronta, o nosso corpo está pronto, o bebê está pronto e já deu o sinal. E ali é hora só da gente rezar e deixar que Deus faça aquilo que ele já fez, né? Quando ele criou o nosso corpo, a nossa fisiologia, ele já criou tudo isso. Então, na hora ali é rezar e depender da graça e da vontade dele, né? Então, ele fará todas as coisas. Alguém vai querer compartilhar? Não, todo mundo com vergonha? Tem uma frase que eu gosto bastante também, é de uma santa, mas eu não tô lembrando o nome agora, que ela se aplica até para a maternidade, que é justo que muito custe, o que muito vale. Então, não é fácil, mas vale muito, ainda é muito pouco. Santa Teresa d'Ávila, a criadora dessa frase. E é verdade, tudo na nossa vida, né? Realmente é uma graça tão grande a gente ter uma vida, né, e poder ofertar ela. Temos sentido, né, ofertando a nossa vida, todas as nossas ações a Deus, e é realmente isso, né, muito vale, né, ter um custo tão alto por coisas que vêm do céu. Ontem a gente leu uma frase, né, que chocou bastante, a gente ficou bem reflexivo com ela, de que o que a gente vai fazer no céu se a gente não consegue amar a Deus na terra, né? Se a gente deseja o céu e quer ir para o céu, o que vai valer ir para lá se a gente não conseguiu amar a Deus aqui? E aí reforça ainda mais, né, toda essa entrega, né? A gente precisa realmente viver por Ele, né? Ter Ele como o nosso primeiro pensamento, nossa primeira ação, fazer aquilo que agrada a Ele, porque Ele nos deu a graça de viver, nos deu a graça de muitas alegrias. E até quando a gente se doa, né, nós mulheres principalmente, que tem já esse natural de se doar em pequenas coisas diariamente, a gente consegue se sentir realizada nesse cuidar, nesse doar, nesse entregar. E quando a gente vive pequenos sacrifícios na maternidade, no matrimônio, no dia a dia, com qualquer pessoa, no cuidado com outras pessoas, no trabalho de parto, a gente se sente realizado. Então, mesmo que nos custe, né, aquela dor de contração, aquela comida que a gente come fria, aquela noite que a gente não dorme, a gente se sente realizada, mesmo cansada, mesmo sentindo que a gente foi ofendida de alguma forma, no fim das contas a gente cai a ficha e fala, não, valeu a pena, porque eu me realizei naquilo, eu vi a minha alegria na outra pessoa, e aquilo reflete no nosso ser. Então, mesmo em sacrifícios, a gente consegue ainda enxergar toda a beleza de viver, porque a gente tem um propósito, né? E o propósito é Deus, é viver por Ele aqui, para depois lá a gente conseguir contemplar ainda a graça de estar do lado dele eternamente. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Agora nós vamos fazer um outro momento de reflexão. Não bastou um primeiro, agora a gente vai fazer um mais sério. Vocês trouxeram a vela? Conseguem aí apagar a luz, deixar um clima mais tranquilinho para a gente fazer uma reflexão? Então, apaguem a luz e acendem a velinha de vocês.
Agora a gente vai fazer um momento de reflexão. Então, comecem já desligando tudo que pode tirar a atenção de vocês, televisão, celular com notificação, o que tiver aí em mãos que esteja tirando, às vezes, a atenção daquilo. E agora vocês vão me dar uma atenção, né? Primeira coisa, fechar os olhos, e vocês primeiro vão se conectar comigo, e aí eu vou conduzir vocês a se conectar com a barriga e com o grande sonho. A gente vai sentar numa posição confortável, né? A gente sabe que gestante tem algumas limitações no corpo, mas é importante manter a postura. Então, sentem-se em uma posição confortável para conseguir respirar bem. A gente vai começar respirando. Então, fechem os olhos e respirem fundo. A gente vai respirar contando até 2 e expirar soltando o ar em 4 segundos. Então, eu vou contar e vocês fazem, ó. Respira. 1, 2... Expira, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, respira. 1, 2, expira. 1, 2, 3, 4. Faz mais uma vez, respira. 1, 2 e expira. 1, 2, 3, 4. Lembrando que essa respiração calma é uma das principais respirações que a gente faz durante o trabalho de parto, quando a gente está em intervalos de contração. No começo da gestação é muito importante a gente respirar calmamente para normalizar a produção de hormônios no nosso corpo e para a gente se manter calmo, porque a respiração é o principal fator que deixa a gente calmo durante o trabalho de parto, durante qualquer coisa, né? Sempre que a gente está nervosa, ansiosa, insegura, a respiração é que traz a oxigenação para o nosso sangue e faz a gente ficar mais calmo e mais tranquilo. Então, todas as vezes que sentir uma ansiedade, sentir uma insegurança, respire fundo contando até 2 e expire contando até 4. Então, continuem essa respiração e agora continue de olhos fechados, concentre-se no corpo e na respiração e ouçam o que eu estou falando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só balance a cabeça aí que eu consigo ver. Eu vou conduzir vocês ao imaginário. Então, concentre-se na respiração mais uma vez. Respira. 1, 2, expira. 1, 2, 3, 4. Continua. Imagina que você estava dormindo e percebeu um raio de luz na cabeceira da sua cama. Você acordou radiante. Logo percebeu que o seu barrigão está enorme e que foram alguns chutinhos que te acordaram. Uma grande alegria tomou conta de todo o seu ser, de todo o seu coração. Você sentiu algo diferente, porque existe vida dentro de você. Nesse dia, você levantou, terminou de guardar todas as roupinhas do bebê que estavam lavadas e cheirosas, e ainda está com um cheirinho delas dentro da memória. Você namorou cada detalhe daquele bercinho onde ela vai dormir, onde o bebê vai dormir, né? Ele ou ela. Colocou uma medalha do anjo da guarda lá para proteger essa vida. Mais tarde, o esposo chegou em casa com o pão para o lanche da tarde. E enquanto vocês conversam e bebem um leite quentinho, o sol vai diminuindo no horizonte. E aí vocês percebem que o dia já está acabando. Em meio a uma conversa leve e alguns sorrisos, de repente você sente uma dorzinha diferente entre a lombar e o seu ventre. Sente a barriga endurecer e logo você foi tomada por outra grande emoção de eu acho que é hoje. Vocês continuaram a conversar e alguns minutos depois outra contração. Mais alguns minutos de conversa e mais uma contração. Então, rapidamente a ficha caiu e você disse, enfim, eu acho que estou em trabalho de parto. Vamos começar a colocar os planos em prática. Claro, o dia tão esperado chegou. Então, vai lá naquele cantinho especial, no altar que você preparou para quando esse dia chegasse e acende uma vela. Agradeça por cada contração que já veio. Peça a graça do Espírito Santo
Diga a Deus que você está preparada para cada uma delas que está por vir. Não acredito, meu Deus. Estou prestes a conhecer o rostinho do meu bebê. Eu sonhei tanto com esse momento. Em seguida, vocês vão continuar a seguir todos os planos que fizeram para este dia. Está tudo preparado e Deus pensou em cada detalhe. Só precisamos viver. Cada contração veio e foi vivida com muita alegria. Vocês venceram o Calvário juntos. Viveram uma profunda entrega e reflexão. Quando de repente os puxos começam. Segurando a mão um do outro, mais alguns puxos, e ali no seu peito você sente um bebezinho quentinho chegando. Sim, pode chorar, pode respirar fundo, pode desmanchar, mas esse bebezinho é todo seu. Uma vida foi concebida e recebida com muito amor. Ali vocês vão contemplar um milagre. O milagre da vida acaba de acontecer diante dos seus olhos. Você está segurando uma coisa que é sua, que foi formada dentro de você, com a união de vocês. Um vínculo muito forte será criado em todos vocês. Consagre essa vida a Deus e permita-se viver esse momento que está paralisado. Você sabia que nessa hora o tempo para? Nessa hora, tudo ao entorno vai estar parado e você vai estar curtindo cada detalhe desse bebezinho quentinho que está no seu colo. E ali o instinto vai acontecer, porque a vontade é de ficar agarradinha naquele bebezinho. Você conseguiu e está em êxtase com um largo sorriso no rosto. Aprecie esse momento no seu sonho. E agora pense, você conseguiu realmente sonhar com esse dia? Você conseguiu imaginar perfeitamente a cena de quando vai acontecer esse grande encontro entre você e seu bebê? Então diga interiormente, eu vou viver esse sonho. E repita isso diariamente, eu vou conseguir viver esse sonho. Porque eu estou fazendo a minha parte, estou me preparando, e quando chegar a hora, Deus fará o que for necessário. E ali eu vou me entregar e vou viver cada contração até que eu esteja com meu bebezinho nos braços. Pode abrir os olhos devagarzinho. E se alguém quiser me contar como se sente, se conseguiu realmente sonhar com esse momento, se conseguiu perceber a grande alegria que vai ser quando pegar o bebezinho no colo pela primeira vez. A Pri tá com um sorriso, conseguiu sonhar. Deixa eu ver a carinha de todas. Se você arrastar pro lado, você viu tudo. A Cris também tá com carinha de que pegou o bebê no colo. Bárbara pegou o bebê? Eu imaginei, mas eu vou ser sincera que eu ainda não senti, não. Mas eu chego lá. Mas é o imaginário que a gente está trabalhando. O físico, a gente vai cair a ficha, a gente vai suspirar só quando já tiver passado, realmente, né? Depois que já tiver acontecido o parto, já tiver acontecido a hora dourada, aí cai a ficha de, nossa, tudo que eu sonhei aconteceu. E a gente vai perceber o quanto que o nosso sonho é importante, porque a gente vai refletir lá na hora dourada tudo que a gente imaginou durante toda a gestação. A Cris tá pertinho do parto por agora, né, Cris? Quantas semanas? Sim, eu já tô com 38 semanas. Algumas contrações assim aleatórias, nada muito frequente, não. Uhum. Hoje eu acordei muito feliz porque eu já estou afastada do trabalho, né? Então eu vou conseguir me concentrar melhor, me preparar espiritualmente e terminar de arrumar as coisas da neném no quarto, né? Então esse prazo para mim aqui, a gente sabe que pode chegar a qualquer momento, né? Mas esse período para mim está sendo muito importante. Então só o fato de eu já não estar tendo que trabalhar, né? E só me dedicar 100% à gestação com o apoio do meu marido, assim, está sendo maravilhoso. Então hoje foi um dia
foi engraçado que quando você estava conduzindo, né, esse momento, eu acordei às 5:30 da manhã com a neném me acordando, na verdade, com a neném mexendo. Aí a gente vai ao banheiro, né? E eu dormi essa noite tão bem, que eu dormi direto e só acordei 5:30 da manhã porque ela me acordou, ela mexeu mesmo, né? E ali eu falei assim, e ali já voltei para a cama agradecendo, louvando a Deus, né? Por ter dormido a noite toda, ter conseguido dormir a noite toda, por ter tirado o peso do ombro, assim, da preocupação do trabalho, né? De já estar nessa fase que eu estava ansiosa para que esse momento chegasse, né? Então, já acordei louvando a Deus e agradecendo tudo isso. Então, foi engraçado porque você conduziu dessa forma. Falei, olha só, parece que foi combinado, né? Mas não, o Espírito Santo, ele sopra na mesma direção, não é? Verdade. Quando a gente está com o coração unido em alguma causa, né? A gente sente o mesmo que as outras sentem. Isso. E nós pode ter certeza que agora esse afastamento e você tá em casa, né, preparando os últimos detalhes, igual você disse, né, preparar, livrar dessa ansiedade, dessa insegurança do trabalho, de estar em casa 100%, esperar 100%, vai te fazer um bem danado. Então, como já está com as contrações passadas, né, sentindo o corpo trabalhar, não demora, tá aí a ocitocina começando e colocando esse corpo para trabalhar de verdade, até chegar o bebezinho no colo. Vai ser uma Verdade. grande graça. E são detalhes pequenos, né, que faz a gente sentir bem, né? Tanto que você estava ansiosa por causa do trabalho, e aí só de estar em casa já te deu um alívio tão grande que conseguiu até dormir uma noite inteira, né? Descansar de verdade, porque a ansiedade atrapalha até o nosso sono. E ali tá 100%, se entregar 100% e esperar realmente a hora, isso é gracioso nesse momento, principalmente na reta final, mas durante toda a gestação, né? O estar tranquila é que vai fazer os hormônios da satisfação virem. Então é bom a gente ter esse momento de conexão, principalmente quando a gente percebe que não está conectado, porque quando a gente percebe, é alguma coisa ali avisando, ó, alguma coisa não tá tão legal, então vamos concentrar. E aí a gente concentra as energias no que a gente precisa, né? Porque a gente está nutrindo e gestando um bebê, a gente está formando um bebezinho dentro da gente. Então, é esses pequenos detalhes durante o nosso dia que faz a gente ficar conectado o tempo todo. E essa conexão é muito importante, né? Então, é bom para a gente refletir, né? Porque nós, hoje, a gente sonhou com esse momento, né? Que é o momento do parto. E agora a gente vai refletir o que a gente está fazendo para esse momento acontecer. Será que eu estou me preparando realmente para o trabalho de parto? Eu conheço as contrações, eu conheço quando realmente a contração vai ser, de fato, um trabalho de parto. Será que eu conduzi o meu esposo durante toda a gestação para ele me acompanhar de fato, igual eu imaginei? Será que lá no dia do parto ele vai estar tão conectado quanto eu estou? Será que eu mostrei para ele o quanto é importante que ele se prepare junto comigo para lá na hora ele corresponder e me dar a mão na hora que o bebê estiver nascendo? Então, tudo isso a gente vai refletir agora, né? Vocês vão pensar interiormente aí. Qual é o passo que eu tenho que dar agora? Porque eu já sei o meu sonho, eu sei o meu propósito, eu sei tudo que me afeta, né? Eu sei até minha ansiedade, eu sei o motivo dela. Então, a gente precisa desatar cada nó desse. Então, se meu esposo não está tão conectado, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá conversar com ele, né? Tranquilamente, sem impor nada, né? Construir nele esse desejo também. Coloca ele para fazer essa reflexão. Vai lá, põe ele para apagar a luz e fechar o olho e imaginar a chegada do bebê. E aí ouçam o que ele vai falar, como que ele imagina esse momento. Porque a gente quer realizar o nosso, mas às vezes a gente esquece que eles também têm um sonho, que eles também imaginam como vai ser. Será que eles também não querem ser um dos primeiros a pegar o bebê? Será que ele não quer escolher a primeira roupinha que vai colocar no bebê? Será que... Como que vai ser a chegada do bebê e da família em casa, né? Será que ele não imagina como que vai ser a rotina? Então, a gente também precisa ouvir o lado deles e colocar eles conectados a isso. E essa conexão é boa para o trabalho de parto, porque quando o homem está disperso, ele não está se conectando muito bem com a gestação, para eles vai ser muito mais difícil o trabalho de parto, porque
a gente está sentindo a contração, a gente tem que viver de qualquer forma. Mas eles não, então eles vão começar a ter atos de fuga. Então é pensar em avisar a família, vai avisar um amigo, vai conversar com alguém, vai distrair com alguém, vai resolver alguma parte burocrática do hospital, e aí eles vão fugindo daquele momento. Então é bom a gente ir conduzindo eles aos poucos, né, para que eles também produzam os hormônios e lá na hora eles consigam se desconectar de tudo que foi exterior e viver aquele momento. Então, façam esse momento a dois também, conversem com ele, o que, que ele anseia para esse dia, o que, que ele sonha, né? Sonhar mesmo, né? Como vai ser o primeiro dia na nossa casa, como que vai ser, vai dormir no bercinho, será que a gente vai deixar de dormir no nosso meinho? Como que a gente vai pegar? Será qual que vai ser a melhor posição de segurar o bebezinho? Qual roupinha preferida sua do nosso enxoval? Qual que você quer que vista a primeira roupinha? Será que você sabe vestir roupinha? Vamos testar? Será que você não quer dar o primeiro banho de chuveiro? Aqui em casa é de lei, né? Todos, o primeiro banho de chuveiro é o pai que dá. E aí, quando eu vou ter a oportunidade de dar o banho de chuveiro, o bebê já está com quase 2 meses, porque ele dá o primeiro e não quer largar mais. E aqui o banho de chuveiro é o que reina, porque é mais prático para a gente, para a nossa rotina, é o melhor. E ali, poucas vezes a gente abre mão disso, porque é uma coisa prazerosa para a gente, é uma coisa que é o que a gente se encontrou ali. Para fazer dormir, quem faz dormir? Será que eu vou ser melhor de pegar no colo? Será que vai ser você? Ah, eu acho que não, eu acho que eu vou ser melhor. Então, esse diálogo mais leve é que faz eles se envolverem nisso, a gente coloca eles para sonhar. Varia muito, né, de temperamento, de como que é a relação, o diálogo do casal, mas a gente precisa ter esses momentos diários, né, de conversar. Porque quando o esposo trabalha, a gente trabalha, ou a gente chega em casa e se encontra, a primeira coisa que a gente fala é falar, ai, hoje senti dor na lombar, e, nossa, tô aguentando carregar essa barriga mais, ai, senti enjoo o tempo todo. A gente esquece de contar para eles, nossa, hoje o bebê mexeu tanto depois do almoço, eu acho que ele gostou do que ele comeu. Olha, comeu um docinho ali agora e o bebê quase pulou para fora da barriga de tanto que gostou. A gente esquece de contar também a parte boa. Olha, coloca a mão na barriga aqui, tá mexendo agora. Eu acho que é porque você chegou perto. Então, é conduzir eles a sonharem com esse momento também. Então, vamos lá, aos pouquinhos, né? Como a gente faz com as crianças, para educar as crianças, né? Aos pouquinhos a gente vai ensinando eles a como fazer, para construir neles essa maternidade. E na gente também, como a Bárbara até comentou lá no começo, né? Que ela está se encontrando de novo, ela não está sabendo lidar com a emoção. E é exatamente isso, porque antes a gente era uma mulher que pensava só nos nossos sentimentos, a gente lidava só com as nossas alterações de humor normais, né? Às vezes lá na TPM só que variava um pouquinho, mas hoje não, a gente varia com a nossa interior, a gente varia com a do esposo que também está tentando entrar nessa gestação. A gente está mudando interiormente, porque a gente está se transformando em mãe, em mulher que está gestando, que tem o hormônio tudo de cabeça para baixo. Então é muita adaptação. A gente precisa ter muita paciência, muita calma com a gente mesmo nesse momento, para a gente conseguir se conectar com aquele ser que está nascendo dentro da gente, né? A gente mesmo, nosso ser mulher novo, né? O nosso ser mãe, e adaptar ao bebê que está ali mexendo, está mudando a nossa rotina, mudando a nossa disposição, mudando o nosso jeito de lidar com as coisas, né? Ou vai chorar por salgadinho, vai chorar porque não bebeu refrigerante, vai chorar porque as aulas não deram certo, e ali a gente encontra motivo para despejar aquela descarga hormonal. E às vezes a gente grita com o esposo, a gente coloca o esposo no lugar dele, achando que tem que falar grosso, quer expressar o que está sentindo, mas expressa de forma errada. Então, eu também não ter vergonha de ir lá e falar, nossa, que eu não entendi o que aconteceu, eu não queria ter falado daquela forma, me desculpa, eu estou tentando me entender, porque essa conexão entre casal é essencial, né? A gente sabe que quando a gente está conectada com o nosso esposo também, agrada a Deus. E é essa conexão que é a principal, é aquele propósito, né? De ter o propósito lá da cruz, de saber o que realmente a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente deseja, e manter a harmonia entre todos os lados da conversa, né? Ter um pouquinho de tempo com a barriga, refletir, e sonhar com aquele grande dia, porque eu acho que é o sonho que deixa a gente sonhando mesmo, né? De querer realizar, de querer manter o que a gente sempre sonhou. Vocês querem comentar alguma coisa? Não, meu esposo só está aqui do meu lado. Tá vendo, Cris? Tá vendo, Cris? Tá vendo, Cris?
Tá ligado? Ele tá escondidinho aqui, mas ele tá vendo Cristo. O Gui mandou um recado para ele assistir a Operação Esposo o quanto antes, para ele falar, tá vendo Cris mais ainda. Vocês estão com sono, gente? Como é que tá os hormônios do sono na gestação? O cansaço corporal. Eu tô com refluxo, que não Ah, é? Na gestação do Pietro eu tinha muito. Eu tinha que comer e sentar no sofá uns 20 minutos para esperar a comida descer tudo. Porque se eu comesse, na verdade, até se eu comesse e sentasse imediatamente também começava. A Pri também teve muito problema de refluxo no começo, né, Pri? Graças a Deus passou. É. Ah, eu tô tendo que dormir sentada ainda. Tô tomando medicamento mesmo para tentar segurar o refluxo. Às vezes não resolve 100% e muita azia ainda, né? Então, uma hora após a refeição, eu tenho que tomar medicamento, tudo certinho, e tentar, mesmo tentando comer o mais cedo possível, tá tudo Ainda dá. apertadinho já, né? O estômago tá pequenininho, né? O bebê toma conta de quase toda a barriga e vai só apertando. Pois é. A gente vai dando um jeito, né? São pequenos sacrifícios que a gente faz para simplesmente deixar um milagre acontecer, né? Que tá acontecendo um milagre de um bebezinho crescer dentro da nossa barriga, e isso é É fascinante. surreal. Não dá nem para imaginar, né? A gente não consegue ter o total compreendimento do que está acontecendo, né? A total compreensão do que está acontecendo. Nada, nenhuma. Eu acho realmente só na hora que pegar o bebê no colo mesmo. Tipo, como? Como isso aconteceu? Como que daqui veio para aqui, que veio para ali, que está aqui no colo. É sensacional, assim. É uma coisa que a gente vai pensar a vida inteira. Eu reflito isso diariamente. Toda vez que estou escrevendo roteiro, estou vendo uma gestante, estou assistindo um parto, eu medito isso o tempo todo, porque é algo que eu não consigo compreender totalmente e fico fascinada com a perfeição. É muito detalhe, né? De um grazinho tão minúsculo e a olho nu nem é possível visualizar, formar cada órgão, cada tecido, cada pele, cada pelinho que tem naquele corpinho. Ah, não, gente, é muito perfeito, né? Eu também. A gente percebe o quanto Deus nos chama a ser co-criadores com Ele, com Deus nesse momento, né? Tá aí o sentido do matrimônio, né? Então, Deus é a nossa vocação, né? Então, é o total sentido. Deus convida o esposo e a esposa a ser co-criadores com Ele. Então, é mistério. E privilégio. Privilégio. O texto que eu estava lendo, Teologia do Corpo, fala sobre isso, né? Sobre a dignidade da mulher. E aí lá fala mesmo sobre esse mistério, que é realmente um mistério, né? A união de Deus, de Jesus com a igreja, né? De se tornar o esposo da igreja e se doar por ela. É o mesmo mistério entre o casal que se une, né? Então, a esposa e o esposo se unir e se tornar uma só carne. E ali expressar uma só carne, fazer essa união. É um mistério da igreja que para a gente é impossível compreender totalmente, porque é algo surreal. E perfeito. Perfeito. É tão bom contemplar isso, né? É o que dá sentido para a gente viver tanta coisa. Tanta dificuldade no dia a dia e passa despercebido pela grandiosidade do privilégio que a gente tem. A gente tinha deixado um finalzinho que era fazer um estudo de casos. Quantas horas, né? 9h45. São 9h45. Já está um pouquinho tarde, eu estou vendo carinha de sono de vocês. Vocês querem fazer o estudo de casos agora? Ou vocês querem marcar uma outra aula para a gente fazer o estudo? Para passar assim, algumas suposições de casos e como reagir em cada uma delas? Eu tô tranquila, como vocês preferirem. Por mim, eu continuo também. A Cris não vai ter outra oportunidade, talvez, né, Cris? Quanto antes concluir, para mim é melhor. Eu vou fazer, eu acho que não vai demorar, não, porque a gente vai supor, né? Eu tinha prometido para vocês um questionário sobre as aulas, mas questionário não é muito agradável, né? A gente tem preguicinha de ler, e aí ler caso, interpretar e responder não é muito.
Então, a gente criou uma maneira mais divertida de fazer as suposições. Então, ao invés de perguntar lá que fase, quantas contrações tem na fase ativa, né? Então, é algo que a gente nem vai contar durante o trabalho de parto. Então, a gente achou melhor montar uma historinha e aí a gente deixa para vocês responderem o que vocês fariam na hora. Ah, só porque eu trouxe cola? Trouxe cola? Ah, bonita. Vai usar a cola para responder o caso, vai ter que achar aí. Então, ó, o primeiro caso é a mulher está numa consulta de pré-natal, já lá para as 36, 37 semanas, ela vai numa consulta de pré-natal. E aí o médico fala que vai fazer um exame de toque para ver como que está o colo do útero. Então, ela aceitou, porque ela estava curiosa para fazer o exame de toque. E durante esse exame de toque, o médico disse para ela que já estava com 3 centímetros de dilatação e falou: olha, eu acho arriscado a gente esperar muito tempo, você já está em trabalho de parto, então vamos ali pensar numa indução do parto ou até uma cesárea, porque eu acho que seu bebê está em risco. Como vocês reagiriam? Vocês são essas gestantes. Vocês estão com Quantas semanas que eu perdi? 37 semanas, consulta de rotina do pré-natal, Ah, tá. faz exame de toque e está com 3 centímetros de dilatação. Qual vai ser a reação de vocês? O que vocês vão fazer? Bom, Eu ia chorar de raiva. raiva, para falar a verdade. Por que a raiva? Eu corro. Raiva, que eu tô com 37 semanas e com esse médico comigo não dá nem tempo de trocar mais. Tá de raiva. Vai de paisagem. Nossa, tô apertada para ir no banheiro. Ó. Não tem indicação nenhuma. Eu vou motivo. Vou falar o que acontece na verdade. Isso acontece muitas vezes, né? Todos os dias deve acontecer um caso mais parecido com esse. Por quê? 37 semanas, a gente já tem na cabeça que o bebê está pronto para nascer, porque pela cabeça de todo mundo, com 36 semanas o bebê já pode nascer qualquer hora. E com 37 semanas, uma consulta de pré-natal, a gente já está ansiosa para saber como é que está o colo, será que ele já está dilatando, será que já está amolecido, será que está apagando. É um anseio natural que a gente tem. E aí acaba que a gente aceita o exame de toque e assim, não é ruim que seja feito, né? Se a mulher realmente estiver curiosa. O problema é a conduta do médico, né? Uhum. Será que ele vai fazer só o exame de toque? Será que ele vai fazer uma manobra? Será que ele vai me enganar que está com 3 centímetros só para me conduzir? E é o que a Bárbara falou, né? Eu me deparo com uma situação dessa, com um médico desse, dá vontade de chorar de raiva, porque como que eu passei uma gestação inteira com o médico vai me enganar agora? E aí vem aquela, né, de a gente fugir de ser a gestante pudim, né? Porque se a gente não questiona o médico, né, como que é a conduta dele, como que ele gosta de assistir parto, se ele realmente assiste o parto, se ele faz o parto. Então, se a gente não se coloca nessa posição de cozinhar o médico, de saber que tipo de médico ele acaba que junta, né, a ansiedade, mais o médico sendo um médico que cozinha a gente, né? E ali o médico está pronto para dar uma facada, né? De colocar a gente numa posição que coloca a vida do bebê em risco. Então, ele coloca ali que o bebê está em risco, que você está em trabalho de parto. E aí vocês me respondem, né? Quanto que a gente está em trabalho de parto? A mulher estava em trabalho de parto? Não. Não, o trabalho de parto é quando as contrações estão reguladas, vindo com um ritmo próprio, né? Com intervalos e duração bem próximos. Ali sim a gente sabe que a mulher está em trabalho de parto. Então, acontece da mulher ficar com 2, 3 centímetros durante 1, 2 semanas, um mês, só que o corpo nosso é inteligente. Ele está ali com algum centímetro dilatado, o tampão pode estar saindo e se refazendo, porque o corpo é inteligente, vai deixar o bebê protegido o tempo todo, mas isso não indica que o bebê está mal. Então, para a gente saber se o bebê realmente está em risco, ele teria que fazer a ausculta do bebê, ouvir o coraçãozinho do bebê. E não é ouvir o coraçãozinho ali 10 segundos e falar, olha, tá com 100 batimentos e ele tá ruim. Não, batimento do bebê entre 70, 80 até 130 é normal, porque tem uma variação, porque depende da nossa respiração. Se o médico ali já te deu uma facada falando que a dilatação tá 3 centímetros e você precisa fazer alguma coisa, você já ficou preocupado.
naturalmente. Mesmo sabendo que aquilo não é o normal, que não é um risco, naturalmente a gente fica ansiosa. E aí, consequentemente, o batimento do bebê vai alterar, porque nós ficamos ansiosos por um momento, passou para o bebê aquela ansiedade. E aí, quando ele for fazer o exame ali, a ausculta, ele vai perceber que o bebê também está alterado. E aí ele vai jogar outro gatilho, falar, não, aqui, ó, o batimento do bebê não está oscilando muito, tá baixo, tá ficando entre 90 e 100 aqui, a gente vai ter que correr para cesárea. E aí vem outro gatilho para te conduzir a isso. Então a gente precisa ter muita frieza nessa hora, porque é pensar com o coração lá, com o ouvido lá colado na boca de Deus, para que ele possa enviar realmente os sinais para a gente poder tomar a melhor decisão. Pensar com calma, né? Às vezes lembrar de uma pessoa que a gente pode contar e contar a história para uma pessoa de fora, porque é muito diferente a gente diante de um médico, porque tem o CRM ali que pesa, né? O médico sendo médico pesa muito, a opinião dele pesa muito para a gente. E tem a ansiedade da gestante de colocar a vida do bebê em risco, tem a insegurança do esposo e não sabe o que está acontecendo dentro da gente e ele fica naquela de eu vou confiar no médico, vou confiar nela, o que eu faço? Eu acolho ela e converso, ou eu encontro uma pessoa para conversar. Então, é ter sempre uma pessoa por fora para a gente poder contar, né? Então, foi lá no médico e ouviu uma coisa dessa, corre lá naquela amiga que tem os mesmos princípios que você e conversa com ela, conta o caso e vê como que ela vai reagir. Se ela vai realmente perceber que é um risco ou não. Ou pergunta o médico, o que você acha então que a gente faz? Você acha que a gente marca cesárea para agora? Aí fala assim, não, vamos marcar para segunda-feira. Aí cai a ficha de novo, né? Se é uma emergência, se eu já estou com 3 centímetros, eu vou conseguir esperar sábado, domingo até segunda para marcar uma cesárea? Então é pensar com o lado racional, né? Ver se aquilo realmente bate, né? Se todos os pontos ali estão fazendo sentido. Vocês passaram nessa prova, tá? É, outro detalhe muito importante, né, que eles usam muito nesse gatilho, né, de fez o ultrassom ali com 35, 36 semanas e o líquido tá baixo. Então é o mesmo caso, a mulher foi numa consulta de pré-natal com o exame na mão e tá lá com o líquido baixo. O que que vocês fazem? A Bárbara já até começou a beber Bebe água. água. Essa vocês já estão craque já, né? Percebeu o líquido baixo, nada de desesperar. A primeira coisa que a gente faz é começar a beber água. Conversou 2 palavras com o médico, 3 golinhos de água. E aí vocês conseguem lá repor o líquido do bebê e pedir um prazo, né? Então não é também dispensar o atendimento médico, né? Porque realmente existem casos em que o líquido abaixa por algum desacordo do corpo ali, que é alguma coisinha que saiu do prumo. Mas a gente precisa de um tempo para avaliar. Então, não é imediatamente aceitar uma intervenção que não seja necessária, é pedir ali um tempo seguro para beber o triplo de água que está acostumada e para ver se, durante aqueles dias, o líquido vai aumentar e vai se manter daquela forma. Então, isso vocês passaram até fácil. Eu tenho uma amiga aqui de Bambuí, que o médico dela, inclusive, é o médico que está me acompanhando aqui. Eu conheci hoje, mas eu já tô ciente que ele é cesarista, né? E ela queria muito normal. Na primeira gestação dela, queria muito normal. E aqui em Bambuí é péssimo, então o parto é feito em Arcos. Esse médico é de Arcos e ele vem para cá a cada 15 dias. Mas ela foi numa consulta lá. E ela já estava, acho que com mais de 38, acho que 39 semanas. E ele virou para ela numa consulta e falou: olha, seu líquido tá baixo, a gente vai ter que fazer uma cesárea. Ele não deixou ela voltar para Bambuí, que é 60 minutos. Ele não deixou, ele falou assim: não dá nem para você ir lá e voltar. Então, ele não deu nem tempo para ela pensar, refletir sobre a situação. Ele já levou ela para uma cesárea. E aí ela ficou, ela até falou comigo assim: ah, como é que eu ia duvidar dele? Ele é médico. Isso é muito complicado. Nessa hora é muito difícil pensar. Assim, a gente não pode nem julgar muito, porque é uma gestante que está prezando pela vida do bebê. Foi o que ela falou, né? Médico que prevê essa insegurança e usa dela. Infelizmente, a gente tem muito médico que não é nada humano, que não tem princípio, que não acredita no próprio corpo, na própria criação. E ali ele, para usar
para se beneficiar, né, para não ter que assistir um parto numa hora que ele não quer, ele acaba usando dessa maldade de conduzir a mulher a uma coisa que vai ser benefício para ele. E é importante a gente ter sempre em mente o nosso sonho, né? O que que eu sonho, o que que é prioridade para mim? E conhecer o que que é normal, o que que não é, porque aí a gente consegue pesar, né, entre o sonho e a realidade e o sensato, a gente saber o que realmente é necessário, o que que eu realmente posso fazer. Será que eu posso ir ainda encontrar um outro médico, consultar, fazer um ultrassom de novo, fazer um ultrassom confiável? No Renascimento do Parto, no filme, tem um relato no primeiro filme de clínicas de ultrassom que usavam imagens de ultrassom de outras mulheres para conduzir a mulher para cesárea. Então, eles deixavam a imagem salva de líquido baixo, de cordão enrolado, de vários problemas já salvos na máquina do ultrassom. E aí, quando a mulher chegava lá, ele usava essa imagem para colocar na ultrassom da mulher e mostrar para aquela mulher que alguma coisa estava errada. Então, assim, é muito mau caráter, né, de uma pessoa. É satânico, né? Pensar que uma pessoa tira o dom da mulher de poder ter um parto por maldade, né? Dele prever a maldade, fazer aquilo de maldade para aquilo acontecer e dar errado, né? Então a gente precisa estar muito conectado ao que é real, ao que é verdadeiro e seguir o nosso propósito para a gente conseguir perceber, porque quando a gente está muito conectado com Deus, a gente consegue perceber os sinais. A gente consegue sentir que aquilo não tá legal, né? A gente consegue perceber, uai, alguma coisa aqui não tá cheirando bem. A gente consegue sentir que o Espírito Santo, o nosso anjo da guarda avisa que alguma coisa não tá legal. E aí a gente cai a ficha e começa a avaliar diferente a situação. Quer contar mais alguma coisa, comentar? Não? O outro caso, então, nós vamos para outro. Durante o trabalho de parto, você grita que quer cesárea, que não aguenta mais, que não quero mais, que ideia foi essa? Qual vai ser a reação do esposo diante disso? Vocês conseguem prever o que eles vão fazer? Vocês pedem, pelo amor de Deus, não está pedindo cesárea uma vez só, não. Ó, vocês estão gritando de dor, falou, eu não aguento mais, eu não queria isso, não quero sofrer isso, só que você está fazendo passar, não aguento mais, eu quero ir embora, quero cesárea, me corta, pelo amor de Deus. Qual que vocês acham que vai ser a reação do esposo? Bom, aqui em casa eu já combinei, né? Já pôs um parâmetro. Até quanto você pode pedir, Cris? Passou de 5 vezes, é verdade esse bilhete. Então agora, a outra regra. Você falou que é 5 vezes, ele vai multiplicar por 2, tá? Porque o seu inconsciente já sabe que você pediu 5 vezes, então ele vai pedir mais de 5. O seu inconsciente sabe perfeitamente o seu parâmetro. E aí ele pode multiplicar por 2. Boa. É combinado. Se fosse hoje, com certeza ele me atenderia de prontidão, né? Porque eu falo assim, eu até brinco com ele assim, ó, minha mãe não pode estar no dia do trabalho de parto, não sei nem se pode, mas de acompanhante, mas mesmo se puder, não pode estar, não. Porque se minha mãe me ver gritando que eu não tô aguentando, eu tenho certeza que ela me arranca. Ela mesmo te corta, né? Ela mesmo me corta. Apesar da minha mãe ser muito, assim, minha mãe é muito sensata. Ela opina, mas se eu falo que eu não quero, ela fica muito quieta. Mas numa situação dessa, ela não aguentaria, né? Mas eu não conversei com ele ainda sobre isso, né? Mas eu acho que conversando, eu acho que não vou pôr nem vezes, viu, Cris? Vou falar assim, ó, não me escuta, só escuta o doutor Lucas. Se o doutor Lucas virar para você e falar, tem que ser cesárea, aí a gente vai. O combinado aqui foi a mesma coisa. Eu falei pro Gui, falei, eu não vou pedir, eu não quero. E se eu pedir, se meu inconsciente falar que eu quero cesárea, que eu quero outro jeito, não me escuta, porque eu quero viver o natural. Eu conscientemente decidi que eu vou viver todas as contrações, e a não ser que seja risco de vida, não vai atender o meu desejo de querer uma intervenção, uma cesárea. Então, não aceita nada. Então, essa era a suposição. E aí, era o Dr. Lucas na causa. Se o Dr. Lucas falar que precisa, a gente confia. Mas, fora isso, não aceito o que eu estou pedindo. Eu também. O Fernando, se eu colocar lá no plano de parto que eu não quero cesárea, a não ser que seja indicação,
Ele vai seguir. Mas eu falo assim, em termos de cesárea mesmo, só em último caso mesmo, para se for necessário para salvar a nossa vida, Uhum. né? Mas agora no quesito de anestesia, né? Aí foi essas 5 vezes que eu falei, né? Pra ele. Eu ainda tenho Cesárea, muita não. dúvida com relação à analgesia, né? É porque assim, nessa reta final, a gente sente muitas dores no assoalho pélvico, né? Então, a, a força que a neném faz para poder encaixar, né? Isso tira o fôlego às vezes. É. Então você já fica assim, meio ressabiada, né? Você, opa, domingo eu até chorei de dor, porque de verdade doeu. E a lágrima escorreu assim, sem eu forçar, sem nada. E eu só fiquei respirando, respirando, respirando até passar. Mas aí você fica imaginando. Imagina na hora do parto. Na Eu hora vou do parto, morrer. na verdade, que no parto acontece, assim, são muitas horas, né? Se a gente pegar, falar assim, ai, tal pessoa teve 14 horas de trabalho de parto. Mas ela mesma deve ter percebido ali 2 horas, porque a gente perde totalmente a noção do tempo. No relato de parto do Davi, eu conto isso, né? Que eu comecei a contração 11 horas, eu senti o tampão sair no final do dia, aí 11 horas as contrações começaram com regularidade mesmo, e aí 1 hora da manhã foi quando elas começaram a pegar firme. Mas aí eu não tinha noção do tempo. Quando eu percebi que eu já estava ali na banheira, eu já vi o sol nascendo. Então, eu percebi o trabalho de parto muito pouco. Então, a nossa percepção de tempo é muito pequena. E ali, às vezes, a gente pede algumas vezes, mas a gente está tão no inconsciente que a gente pede sem perceber. Não é o real necessidade. É frases que o nosso consciente vai jogando, porque a gente quer que resolva logo, mas não é a nosso desejo realmente, né? Então, é pensar com clareza agora e na hora fazer o que está lá escritinho no plano de parto. Foram todos os casos. Conversamos sobre os casos principais, né, que são os mais comuns, de médico falar que o bebê está com batimento ruim, médico detectar que está com 2, 3 centímetros e colocar já indício que alguma coisa está errada, ou já falar que a mulher está em trabalho de parto, na verdade não está. Então, são muitos detalhezinhos, né? Vocês todas têm a grande graça de estarem sendo acompanhadas com bons médicos, isso é muito bom, porque dá uma tranquilidade para a gente poder viver esse momento de entrega maior. E quando a gente não consegue, a gente precisa se preparar ainda mais, né? Porque quando a gente não tem uma equipe que a gente pode confiar, aí a gente tem que preparar 5 vezes mais e o esposo precisa assistir a operação esposo 3 vezes. Porque aí ele vai ter certeza do que ele tem que fazer para manter a dignidade da mulher ali na hora do parto. Porque quando ela estiver inconsciente, é ele que vai responder por ela. Então, a gente pode seguir ali os passos que a gente fez hoje, continuar a conexão com o nosso corpo, sentir o que a gente está sentindo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque o nosso emocional, ele conta o que está acontecendo com a gente, né? Se a gente está ansiosa, se a gente está insegura, tem algum detalhezinho que a gente ainda precisa rever. Então, é ali sentar um pouquinho, respirar, conta até 2, conta até 4, vai respirando fundo, faz uma respiração profunda para oxigenar bem o nosso cérebro, bastante o nosso sangue, porque a gente consegue pensar com clareza. Sentiu um medo de alguma coisa, vai lá na anotação dos medos e vê ali o que é, se aquele medo já era previsto, se não é, escreve e já escreve uma reação, o que eu posso fazer para melhorar isso? Conduzir o esposo a saber também dos nossos medos, né? Porque é muito digno, né? A gente conseguir expressar para o outro o que a gente tem insegurança, o que a gente tem medo, o que pode levar em consideração ou não, porque durante a gestação é muito hormonal. Eu já falo para o Gui que se eu responder mal, né, para ter paciência na hora um pouquinho, mas depois acabo voltando atrás, conversando. Se eu não voltar, para manter o diálogo diário, porque é muito importante a gente não ter apego a esses detalhezinhos pequenos, né? Por mais que machuque o outro, né? Porque o afastamento entre o casal é pior do que aquela má resposta daquela hora, né? Então, às vezes, surgiu uma má resposta naquele momento, mas ficar um dia inteiro sem conversar por causa daquilo é muito maior
do que passar por cima daquele pequeno desvio ali e continuar um diálogo bom. E eu falo muito isso para as gestantes no final da gestação, porque como essa conexão com o esposo, com a gente mesmo, é muito importante para o parto, a gente evitar ao máximo discutir com o esposo no final. Porque vai que eu entro em trabalho de parto daqui 1 hora e eu não estou conversando com ele. E aí, como é que eu vou ficar tranquila de ver um trabalho de parto sabendo que a gente está com aquele atrito ali que aconteceu agora mesmo, né? Então, é manter uma harmonia com o esposo e com as nossas orações o tempo todo e se preparando a nossa alma e todo o nosso ser para isso, porque pode acontecer qualquer hora. E se acontecer, eu estou preparada, né? Eu já mantive um ambiente tranquilo, né? Uma situação favorável para que eu consiga ali me entregar e sentir bem. Porque se algo está fora, eu não vou conseguir me entregar, porque vai ficar ali no meu consciente alguma coisa martelando, ó, eu tinha que resolver aquilo. E aí entra um pouco do que a Bárbara falou sobre a presença da mãe também. A gente saber realmente as pessoas que vão estar ali, preparar elas para aquele momento, porque se a gente chama a nossa mãe, né? Nossa mãe já é um ponto fraco nosso, porque ela não pode ver a gente sentindo dor, porque ela é mãe, a gente sabe que mãe sente tudo que filho sente. Ela vai querer tirar a gente daquele momento. E às vezes tira também a nossa intimidade, porque a gente tem uma intimidade diferente. A intimidade com a nossa mãe, com o nosso esposo, é diferente. E tira um pouco dessa liberdade. Eu já atendi um trabalho de parto que durou quase 30 horas, que o fator que demorou tanto foi a mãe estar ali. Ela não conseguia ter um diálogo bom com o esposo, porque a mãe estava ali travando. Então, não é um ambiente para a mãe estar ali o tempo todo, porque ela desestabiliza o nosso emocional. A gente vai resgatar tudo aquilo que a gente foi criada, né? Por mais que mãe é tudo na vida da gente, né? Mãe criou a gente, deu a vida por nós. Só que é diferente, né? Ali o trabalho de parto, ele é comparado com o ato conjugal. Então, a gente precisa estar ocitocinado, a gente precisa estar num ambiente confortável, num ambiente que a gente se sente intimamente tranquila. E quando existe uma pessoa de fora que a gente não está confortável, que a gente consegue notar ela o tempo todo, isso desestabiliza e não deixa os hormônios funcionarem. Então, assim, no trabalho de parto do Pietro foi até engraçado, porque eu coloquei na cabeça que eu não ia chamar. Eu sempre ouvi falar que mãe atrapalhava o trabalho de parto. E aí eu falei, não vou chamar minha mãe de jeito nenhum, depois que nascer a gente avisa para ela. Só que eu senti a necessidade. E aí ela já vinha de partos traumáticos, né? A vida inteira dela só ouviu partos traumáticos. Eu e minha irmã nasceu de cesárea. E ali na hora o meu anjo da guarda falou, eu acho que você precisa dela. E aí mandei de mandar uma mensagem e chamar. E aquilo para ela foi uma cura, porque eu percebi que aquele momento para ela, assim, eu via ela em flashes num cantinho do quarto, apreensiva, né, admirando, observando. Ela não me atrapalhou em nada, ela não quis em nenhum momento me interromper. Não me atrapalhou em nada, assim, em questão de falar nada. Ela ficou na dela, vivendo na dela, assistindo. E depois ela contando, né? Porque aí eu percebi o tanto que aquilo foi transformador na vida dela, porque ela contando aquele momento para as outras pessoas foi uma cura. Porque aí ela falava: Nossa, minha filha viveu o trabalho de parto, tinha que ver que bonito, como que foi, aquilo foi lindo. E eu mesma tinha percebido que ela viu com esses olhos, porque eu via sempre ela com aquela carinha de: eu quero tirar minha filha dali, eu quero tirar as dores dela. Só que não, para ela aquilo estava sendo muito bom. E isso acontece com o olhar de todas as pessoas que estão envolvidas, né? De pensar que a equipe vai estar ali assistindo o parto com um olhar técnico, mas ainda assim eles conseguem perceber esses detalhes. O esposo vai estar vivendo também ali como esposo, como pai, como um homem. Então, tudo que vai estar descrito no ambiente ali para ele vai marcar de alguma forma. Então, todo o ambiente vai transformar, tanto as pessoas que estão ali, quanto a chegada do bebê, quanto a gente mesmo. E é muito importante a gente se preparar para tudo, porque pode acontecer qualquer coisa, pode ter que fazer outros planos no caminho, é sempre ter o plano A, o plano B, o plano C, preparar para tudo, porque quando a hora chegar, não é hora mais de preparar, é hora de viver, né? Então, durante a gestação, fazer tudo como se dependesse somente de mim, e na hora do trabalho de parto, fazer tudo como se dependesse somente de Deus, que é o que realmente vai acontecer. Respira em fundo aí, eu vou respirar também, porque quando eu começo a falar eu não paro. Porque já tá aqui, ó, tem meia hora. Eu falo demais, gente, desculpa se foi muito. Espero que tenha sido proveitoso. A gente vai combinar agora de fazer aulas semanais, uma vez por semana a gente vai fazer uma aula assim, espero que as outras não demorem tanto, hoje eu estou muito empolgada.
Eu falei além, a gente vai dividir melhor para não ficar muito cansativo, porque final de gestação a gente está bem cansado de tela, de tudo, né? A gente já quer desligar o corpinho e descansar o barrigão. Eu ouvi alguém falando o tempo todo, acho que não é muito bom, não. Não, foi ótimo. Bom que vocês gostaram. Alguém quer relatar alguma coisa, contar algum caso? Tranquilo, então? Depois a gente manda algum desafio, eu vou mandar mais casos para vocês resolverem. Quando alguém me relatar alguma coisa no direct, eu vou mandar para vocês me ajudarem a desvendar os mistérios da gestação e do parto, porque aí é bom para o conhecimento também, para a gente saber o que está acontecendo do outro lado, né? Porque a gente não tem tanto contato de casos, assim, e eu acho que pode ser bom para vocês perceberem o que realmente acontece em trabalho de parto, em situações reais de consultório, e a gente vai conversando melhor. Então, por hoje é só. Foi um conteúdo extenso, mais reflexivo e bem profundo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. E nos vemos na próxima aula. E depois eu quero ver o feedback do Operação Esposo. Quero todo mundo assistindo aí. Põe os esposos para assistir. Vou deixar. Vocês também, viu? Quero ver todo mundo com 100% lá na plataforma. Andei olhando hoje, não estou muito satisfeita não, hein? Tá faltando algumas aulas. Tá, Acabei então, fisiologia logo antes dessa aula. Eu também terminei já. Tá faltando 3, se não me engano. 100% mesmo. Da Bárbara fisiologia. terminou também, Bárbara? Foi exatamente 15 minutos antes daqui começar. Eu acabei. Agora então falta só do esposo para 100% lá. Muito bom, gente. Parabéns, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Deus abençoe. Uma Obrigada ótima por noite. você. Bom Obrigada, descanso. viu? Obrigada, igualmente. Boa noite, gente. Fiquem com Boa Deus. noite. Boa noite. Com Deus Fiquem com também. Deus. Tchau. Tchau. Até mais, gente. Tchau.